Bom dia, boa tarde, boa noite, com a série de entrevistas aqui na Casa de Retiro São José, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 27 de julho de 2017. Hoje, Tito Brandsma, eu e Frei Alan Fábio estamos completando 15 anos de ordenação sacerdotal, presbiteral. Aconteceu em Unai em 2002, justamente neste dia do grande mártir Tito Brandsma. Grande padre, frade carmelita. Falar em padre, eu estou aqui com o confrade Frei Tiago Borges. Frei Tiago, ele vai ser ordenado presbítero. Frei Petrônio, o que é presbítero, Frei Petrônio? É padre, meu filho. Presbítero é padre. Frei Tiago Borges, quanta alegria estar aqui contigo no Olhar Jornalístico e nas mídias sociais. Em qual cidade você é, Frei Tiago, e como é que nasceu essa tua vocação? Conte-nos para nós. Primeiramente, Frei Petrônio, muito obrigado por este momento. Eu sou natural de Pouso Alegre, no sul de Minas. A minha vocação nasceu como de muitos padres, né? Eu fui coroinha, acólito na minha paróquia. Era o momento em que eu podia estar mais próximo do altar e mais próximo também do povo. E foi a partir deste momento que surgiu esse desejo de ser padre. Primeiramente, não foi um desejo de ser padre carmelita, né? O desejo foi de ser padre, simplesmente. Ah, foi simplesmente. Mas já tinha algum religioso lá na tua paróquia que não diocesano ou não? Não, a minha paróquia é uma paróquia diocesana. Ah, tá. Eu fui ter contato com os religiosos, com as irmãs do Carmelo de Pouso Alegre, que o capelão do Carmelo é filho de Maria Imaculada, uma congregação italiana. Então eu tive o meu primeiro contato com os padres pavonianos e depois eu fui ter contato com o Carmelo através de Frei Rótimas, que naquela época estava deixando a promoção vocacional e estava assumindo a paróquia de Santa Teresa no Itaim Bibi. Mas por que dessa opção aí pelo Carmelo e não dos padres pavonianos? Então, é muito interessante. Eu, no ano de 2005, eu entrei para os pavonianos e ali eu fiz o ensino médio. Eles Hoje, têm colégio? Tem o colégio lá em Pouso Alegre, Pouso mesmo. Alegre, Minas Naquele Gerais. tempo se chamava Seminário Menor. Então eu fiz 3 anos do Seminário Menor. Mas já era residindo com eles, não? Já residindo com eles. Aos finais de semana, uma vez ao mês, eu visitava a minha mãe, ficava com a minha mãe. Ah, então você fez 3 anos. 3 anos. Foi Você já tinha médio. quantos anos nessa época? Eu, quando entrei para o seminário, tinha 15 anos. Meu Deus, foi muito criança. Foi meu muito Deus. criança. Mas 15 já anos. a partir do 2º ano de seminário menor, eu já não me sentia muito à vontade ali, não me identificava com o carisma da congregação. Ah, tá. Porque o carisma deles era quase igual ao dos salesianos, né? Questão de trabalhar com crianças, educação. Eu não me sentia aquilo. Eu sentia muito forte o carisma carmelitano, porque eu tinha muito contato com as monjas de Pouso Alegre. Então a gente tinha, quando falava de Carmelo, vinha muito na cabeça a vida de oração, a vida monástica, né? E eu não tinha conhecimento deste outro lado, que era a vida ativa, que nos é proposta pela vida masculina. E já quase no final do 3º ano, depois de 1 ano, eu tive uma conversa com Frei Rótimas e Frei Fernando e manifestei o meu desejo de deixar os pavonianos e fazer uma experiência no Carmelo. A princípio eu pensava que essa experiência seria só depois de 1 ano, porque as normas da igreja pedem, quando sai de um seminário para o outro, deveria ficar 1 ano em casa fazendo outro tipo de experiência. Porém, pela graça de Deus e acolhida dos frades, eu fui sair em dezembro dos pavonianos e em fevereiro fui acolhido na província, onde eu residi o 1º ano no postulantado. Frei Tiago, durante esse período que você residiu com os carmelitas, conviveu a questão da formação, o que te marcou ou o que te marca nessa espiritualidade carmelitana? A gente fala de Elias, dimensão eliana, mariana, contemplação, fraternidade, missão e por aí vai. Tem algo que você destaca na tua vida pessoal, na tua experiência de ser religioso carmelita?
Eu acho que eu não posso dizer um só elemento, eu devo dizer os 3, que são os pilastres da nossa ordem, né? E que são ligados entre eles, um forma o outro. Me marca muito a vida fraterna no Carmelo, sobretudo na nossa província, né? Essa amizade que nos une em meio à adversidade, mas a amizade também que nos faz ir ao encontro do irmão por meio da oração, por meio da ajuda recíproca. E da ajuda recíproca e da oração também nasce esse espírito que é próprio da Ordem do Carmo, que é o profetismo, né? Lutar contra as coisas que não vão bem, anunciar e denunciar, né? Falar em fraternidade, na família, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos primos, sempre tem aquele fuzuê, balacobaco, vucu-vucu, discórdia, briga, grita. Quando se fala em convento, tem gente que acha, eita, são os anjinhos, os santinhos. Eu falo, vem morar no convento, meu filho, para você ver os anjinhos. Como é que você faz e fez para superar as limitações suas e dos confrades nessa convivência, nessa vida fraterna que você disse que gosta tanto? Como que é conviver com essas diferenças? Por exemplo, eu sou lá do Nordeste, você é de Minas, e por aí vai. Como que é viver essa fraternidade nessa diferença? Se na família já tem problemas. Primeiramente, é bonito ver este lado da fraternidade que é composta pela humanidade de cada pessoa. Eu não sou uma pessoa de olhar preconceituosamente por aquele irmão, por aquela irmã que é diverso, porque é na diversidade que a gente forma a unidade. Isso nos diz próprio São Paulo. Acho que um dos segredos para viver na vida fraterna é saber respeitar e acolher a diferença dos outros. Como na família, você tem irmão, tem primo, eles não pensam igual você, eles não são igual você. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. O segredo da vida fraterna é primeiro saber respeitar a pessoa, olhar a história da pessoa, aquilo que vem antes dela estar no convento. Eu acho que isso nos ajuda também a compreender a pessoa, saber olhar para a família da pessoa. E ali você vai saber o porquê que aquele irmão é daquele jeito. E sabendo respeitar e olhar por isso, você também pode acolher aquela diferença. E acolhendo a diferença, você pode ao mesmo tempo fornecer muito serviço à comunidade, mas também à província e à ordem. Frei Tiago, você foi escolhido pelo padre provincial para morar em Roma, juntamente com o Frei Marlo. Quando ele te comunicou isso, qual foi assim a expectativa, o que te veio na mente? Morar em Roma, estudar teologia em Roma? Eu fiquei sabendo que eu iria para Roma, foi na quarta-feira de cinzas do ano de 2014. Antes, quando eu estava terminando o capítulo deste ano, o padre provincial nos tinha comunicado que iríamos fazer uma experiência de estudo fora do Brasil. Primeiramente, não era a Itália, era um outro país de língua inglesa. Mas na quarta-feira de cinzas, quando o padre provincial nos comunicou que iríamos para a Itália, a primeira coisa que vem na cabeça é, estando em Roma, eu estarei próximo do Papa, né? E aí a gente pensa que toda a cidade de Roma gira somente em torno do Vaticano, da Praça de São Pedro. Foi uma emoção muito grande acolher esse convite, né? Eu acolhi com muita alegria, mas ao mesmo tempo sabendo das dificuldades que poderíamos encontrar lá, né? As dificuldades que eu falo, um outro país, um outro idioma, um outro modo de pensar, um outro jeito de pensar. Mas ao mesmo tempo eu pensei na universalidade da igreja, porque quem vai em Roma pode ver isso muito nítido, né? Nós estamos na Itália, mas numa só cidade se converge toda a igreja. Ou seja, a diversidade da igreja. Ali nós encontramos pessoas de todos os continentes, né? E essa foi a riqueza nesses meus 3 anos em Roma, né? E eu penso que essa riqueza de saber acolher, de conhecer uma nova cultura, novas pessoas, me ajudou também a acolher os novos projetos que a província nos oferece atualmente, retornando para a nossa realidade. Essa pergunta eu tenho que fazer. O diácono do Papa Francisco, o que, Frei Petrano de Miranda? Isso mesmo, Frei Tiago Borges
teve a alegria de servir, estava ele lá, ao lado do Papa Francisco. Conte para nós essa experiência de chegar tão próximo assim do nosso querido pastor, o Papa Francisco, que está inovando com seu jeito humano e simples a igreja. Como é que foi esse momento, Frei Tiago? Tem uma expressão já muito antiga da nossa igreja que é sentir igreja com Pedro. Eu me senti igreja naquele momento, né? Porque eu estava diante do Papa, mas não de uma pessoa qualquer, do Papa Francisco, que é um grande fenômeno hoje para a sociedade, né? Um homem que constrói pontes entre uma realidade a outra. Foi uma emoção muito grande porque eu pude perceber que aquilo que nós vemos pela televisão, ou aquilo que nós sentimos pelo rádio, ou aquilo que nós lemos pela internet, é a realidade, sabe? O Papa, ele nos acolhe como pai. E o bonito do Papa é que quando ele nos cumprimenta, ele olha nos nossos olhos. E aquele olhar penetrante, a gente vê que a misericórdia de Deus vem até nós, por meio daquele homem simples. Porque o bonito do Papa Francisco não é a teologia da eclesiologia que ele faz, mas o bonito do Papa Francisco são os simples gestos que saem espontaneamente dele, que é acolher, que é abençoar e que é congregar todo o povo de Deus reunido em uma só família, que é a Igreja Católica. A tua saudação para aqueles que nos acompanham pelo olhar jornalístico lá em Roma, na Itália. O teu convite em italiano para esses nossos irmãos carmelitas lá de Roma, lá da Itália. Allora, io vorrei invitare a tutti i confratelli italiani, a tutti amici che in questo tempo che ho vissuto a Roma ho conosciuto, di stare uniti a me e a Fra Marlon, a Fra Reinaldo e a Fra René in questi giorni di 9 di settembre di 2017, dove noi saremo ordinati presbiteri e Fra René diaconi. Io lo so bene che c'è una distanza tra i nostri paesi, però lo so bene che c'è l'amicizia che ci unisce, che ci congrega. Perciò anzitutto chiedo la vostra preghiera a noi e sapete che pure noi preghiamo per voi. Sarà una grande gioia di avere gli amici italiani con noi, ma allo stesso tempo è una grande gioia sapere che voi mi sostieni con le vostre preghiere. Che Dio vi benedica e che la Madonna possa sempre benedire le vostre famiglie e le vostre intenzioni. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite em italiano, Frei Tiago. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Por último, uma mensagem para um jovem que está em dúvida. Você diocesano, você carmelita, ou salesiano, ou beneditino, mas estou em dúvida. Como seguir a vida religiosa e sacerdotal? A mensagem, por último, para esse jovem, Frei Tiago. Caro jovem, eu gostaria de ir muito além, não somente dos rapazes, mas também das moças. Vale a pena a gente entregar a nossa vida por uma causa. Seja em qualquer família religiosa, ou seja em qualquer clero. Nós não entregamos a nossa vida somente por uma pessoa ou por aquele padre, por aquele bispo. Nós entregamos a vida por um projeto. Nós nos consagramos a Deus a serviço do povo. Então, o meu convite a você que hoje se sente em dúvida, a você que se sente chamado, venha fazer experiência, venha conhecer. E assim você poderá descobrir qual é a sua vocação. Se é a vocação religiosa no Carmelo, se é a vocação diocesana, ajudando em um clero, em uma diocese, ou se é uma vocação matrimonial. Em todas as vocações, nós ouvimos o apelo de Deus e, ao mesmo tempo, servimos o povo através dos nossos exemplos. Não tenha medo. Escute esta voz que te chama e responda: eis-me aqui, Senhor, envia-me.
Muito obrigado, Frei Tiago, neste dia de Tito Brandsman. Nosso bom dia, boa tarde, boa noite, com a ajuda de outro Tiago. Desta vez, Tiago Oliveira da Cruz, nosso cameraman. Bom dia, boa tarde, boa noite.